A Amazônia brasileira, de modo geral, transformou-se na grande fronteira a ser incorporada nos moldes da fronteira americana, né, nos moldes do pensamento de Frederick Turner, né, dando origem à chamada Marcha para o Oeste, conduzindo, ou melhor, induzindo, milhões de brasileiros a dirigir-se para cá, para desbravá-la, colonizá-la, dominá-la, enfim, civilizá-la. Destaco o para cá, né, com a intenção de deixar claro que o conceito de Amazônia como região de fronteira foi posto de lá. Ou seja, as referências espaciais também estão carregadas de simbolismo, e esta de fronteira, né, de região de fronteira, só pode ser instituída de fora, de um centro. Na verdade, assimilamos um conceito que nunca foi de uso corrente na região amazônica. Na realidade, seria isso, né? Na realidade, assimilamos esse conceito, né, de maneira assim, muito acriticamente. Quem disse que a Amazônia é uma região de fronteira, no sentido de conquista de terras, de expansão econômica, a enxergava de outro lugar. E aí nós temos que chamar a atenção aos escritos já clássicos, né, de Otávio Guilherme Velho, né, com os conceitos lá de frente pioneira, frente de expansão, do próprio José de Souza Martins, do mesmo modo, e também de uma outra estudiosa da Amazônia, a professora Berta Becker, né? E queria lembrar também que, por exemplo, essa ideia de Amazônia como área de fronteira vai aparecer na década de 40, com um não menos conhecido também, um americano chamado Charles Wegley, né, que passou aqui pela Amazônia e escreveu um livro super conhecido, Uma Comunidade Amazônica. Então lá ele vai dizer, esta região é uma área de fronteira, é a partir daí que começa esta expressão para a região amazônica, mas no sentido americano de expansão de conquista de terras. Por outro lado, tomando como referência as reflexões acadêmicas sobre a Amazônia, esta se constituiu numa multiplicidade de fronteiras, porque aí o termo também se vulgarizou, né? Então nós vamos encontrar, por exemplo, num trabalho que o Donald Sawyer fez para a Eletronorte, né? Ele vai falar, por exemplo, de fronteira agrícola, de fronteira mineral, de fronteira do capital, de fronteira especulativa, de fronteira madeireira, de fronteira pastoril, de fronteira camponesa, fronteira extrativa, fronteira comercial, fronteira pioneira, ou seja, uma infinidade de fronteiras. Que fronteira é essa, afinal de contas? Né? Que foram criadas e difundidas com grande aceitação. Mais recentemente, encontramos outras Amazônias, que a academia produz. Né? Porque o Estado produz também Amazônias, a academia também produz Amazônias, e o movimento social também. Né? Então, assim, nós vamos ver uma Amazônia já denominada assim de Arco do Fogo ou Arco do Desmatamento. Né? Uma Amazônia do povoamento adensado. Uma Amazônia ocidental destinada à preservação. Enfim, a última fronteira é também a fronteira da biodiversidade e do capital natural. Né? Ou seja, se nós pudermos fazer o elenco da grande quantidade de Amazônias que se cria, nós vamos encontrar assim, né, um rol fantástico. É importante dizer que estas considerações referem-se apenas à fronteira em sua concepção americana, que exalta os aspectos econômicos no processo de incorporação de terras no interior de um Estado nacional. Quanto à fronteira política, que aí é uma outra discussão, né, teórica inclusive, né, que define rigorosamente os territórios dos Estados nacionais, estas foram responsáveis pela separação de dezenas de povos indígenas, que desde há muito tempo circulam indistintamente entre os países limítrofes. Tendo seus territórios tradicionais cortados por fronteiras políticas, isto fez com que surgissem os ticunas do Brasil, ticunas da Colômbia, ticunas do Peru, né? Os tiriós do Brasil e os tiriós da Colômbia, ou da Guiana, os Yanomami da Venezuela e os Yanomami do Brasil. Né? O resultado prático disso diz respeito às ações dos Estados sobre apenas a parcela nacional, aspas, né, do seu índio. Na tríplice fronteira Brasil-Peru-Colômbia, de ampla e fácil circulação dos ticunas, né, é fácil perceber as consequências dessa partição institucional criada por uma linha imaginária denominada fronteira. Ou seja, quando o Brasil começou a instituir benefícios da Previdência Social para os indígenas, né, só passou a ter direito, no Alto Solimões, os indígenas ticunas brasileiros. Né? E aí chegava o ticuna colombiano ou ticuna peruano, né? Eu sou ticuna, né? Quer dizer, mas não pode ter acesso
ao benefício social, porque é anticuna, mas é um anticuna que, do outro lado da linha, que está do outro lado da linha. Correndo paralelo a estes conceitos, outros territórios estão aí bem vivos, servindo de identificação cultural para os mais diversos amazônidas, e que nem a dialética da tese, antítese e síntese, nem os processos de globalização apagarão. Refiro-me às formas de designação e, consequentemente, de identificação territorial que são usadas por aqueles que são em negrito, né, do Baixo Amazonas, do Purus, do Salgado, das Ilhas, do Xingu, do Trombetas, do Tapajós, né, do Rio Negro, etc. E que possuem com esses lugares relações de existência e de vida. Esta toponímia, contudo, pode sucumbir às ações de planejamento estatal, que cria novos territórios a partir de seus interesses, tentando, na verdade, assim, apagar. Né? Aliás, este processo não é novo. Na França revolucionária, novos nomes foram dados às regiões com o intuito de apagar antigas lealdades institucionais. Embora os conceitos de território e de fronteira estejam muito arraigados no pensamento acadêmico, em suas formulações clássicas, como o território sendo território do Estado, né, e a fronteira como sendo única e exclusivamente a fronteira política, penso que é pertinente utilizar-se novas reflexões sobre estes conceitos para ajudar a compreender as Amazônias do período atual, voltados à ecologia e à proteção do meio ambiente. A expansão de unidades de conservação e de territórios indígenas vem se constituindo nos novos territórios da Amazônia. Poderíamos até arriscar dizer que estes são os novos grandes projetos na Amazônia. Né? Nada contra as demarcações, evidentemente. Contudo, é imperioso dizer que esta instituição desses novos territórios, com seus respectivos limites, fronteiras nada flexíveis e definições claras de uso em legislações específicas, tem causado conflitos entre os tradicionais povos da Amazônia. Não quer dizer os povos tradicionais, mas assim, os tradicionais povos da Amazônia, ou seja, a população rural. Em primeiro lugar, o acesso ao bem comum, extração de produtos da floresta, dos rios, tem sido ponto nevrálgico desses embates a partir da instituição desses territórios ecológicos e territórios étnicos. Não se pode mais atravessar o rio para pescar, porque do outro lado é reserva. Não se pode tirar cipó, porque agora é terra de índio. Bicho de casco na outra praia, nem pensar. E tantas outras manifestações oriundas, tanto da terra firme, que é um território, quanto da várzea, que é outro território também. Isto tem imposto novas formas de conflitos entre, por exemplo, moradores do mesmo rio, embora habitando margens diferentes. Comunidades rurais nos Solimões, em Mamirauá, por exemplo, que é uma unidade de conservação, né, assim, muito difundida, muito divulgada. Eu tive a oportunidade de orientar uma aluna no mestrado que nós temos da geografia, né, e ela trabalhou no Mamirauá, e foi muito interessante porque ela trouxe à tona a grande quantidade de conflitos que a instituição desta unidade de conservação causou. No primeiro momento, ela se instala sobre outra territorialidade já existente. E ela, quando ela se instala, ela não se instala como é atualmente Reserva de Desenvolvimento Sustentável, mas ela se instala como estação ecológica, que tem uso completamente distinto e, na verdade, restrito. Né? E aí queria até remover populações. Né? Quando perceberam essa mancada, né? Mudaram o estatuto da própria unidade de conservação, deixou de ser estação ecológica para ser Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Né? Mas mesmo assim os conflitos não desapareceram. Né? Hoje nós identificamos, por exemplo, no Mamirauá, conflitos entre ecologistas e ribeirinhos, entre ribeirinhos e índios, né? Entre ribeirinhos e ribeirinhos, entre prefeitura e ecologistas, entre prefeituras e ribeirinhos, ou seja, uma gama de conflitos que passaram a surgir justamente por conta também do retalhamento. Quando eu falo retalhamento, quer dizer a instituição de fronteiras, muito embora não usemos esse nome. Né? O retalhamento interno da unidade de conservação com diversos usos. Então, ou se submete ao uso definido pela comunidade, ou você está fora, né, do Mamirauá. Então, no Mamirauá, comunidades rurais vêm solicitando junto à FUNAI o reconhecimento como indígenas para terem o seu território demarcado. Né? Ou seja, a nova dinâmica ecológica traz à tona outros conflitos territoriais, porque vem afetar o comportamento cultural de diversos povos na Amazônia.
em segundo lugar, é justamente esta diversidade cultural que clama por ações diferenciadas e não políticas abrangentes que vislumbram cobrir toda a Amazônia. Para concluir, né, visível ou não, as fronteiras se constituem em sinais. É, como afirma Claude Rafestin, uma informação utilizada pelas coletividades para marcar territórios. Estes, durante muito tempo, foram vistos apenas como o corpo do Estado Nacional. Hoje merecem uma interpretação muito mais ampla, pois torna-se evidente que todos os grupos sociais possuem territórios de referência, regra geral fixos, né, e carregados de simbolismo que dão identidade aos grupos que o vivem. Ao mesmo tempo, há também territórios que são construídos por determinadas circunstâncias e que podem desaparecer em virtude dos embates existentes dentro da sociedade. É interessante observar que a expansão de diversos territórios na Amazônia significa também a expansão de diversas fronteiras, algumas flexíveis, outras extremamente rígidas, o que encerra numa questão de mobilidade no interior da Amazônia. Pode parecer um paradoxo, mas as fronteiras étnicas e ecológicas recém-criadas na Amazônia terminam por se constituir em maior impedimento à mobilidade à população da Amazônia do que propriamente as fronteiras políticas, onde a mobilidade é muito mais fluida. De qualquer modo, são fronteiras, cujo fundamento maior é instituir uma diferença frente ao outro, dificultando muitas vezes ações de solidariedade que poderiam ser superadas de maneira facilmente. É isso, muito obrigado.